Sejam bem-vindos! Começou mais um Radar do Vôlei, hoje com a presença ilustre. Olha só quem tá aqui, quem tá de volta! Esse time do Sírio tá tirando você de mim, Ângela. Boa noite, Essa Gustavo. mulherada aí. A mulherada ali tá... A briga tá parelha ali, ó. Vamos ver. Mas muito bom aqui estar de volta pra gente falar do vôlei, desses resultados, tanto masculino como feminino. A gente viu aí aquilo que a gente não queria, até porque o Brasil fez uma campanha muito boa, né, Gustavo? Né? Como você sempre estava falando aqui, o Brasil está fazendo a gente sonhar, mas eu sempre aqui nas minhas falas, sempre coloquei ali, ó, a gente precisa prestar atenção nesse desenvolvimento, então, importante, eu acho que, de certa maneira, tudo bem, amarga um quarto lugar, Gustavo, mas para mim, que isso é uma coisa muito positiva, apesar do resultado. E o masculino mostra que o Bernardinho vai ter que trabalhar bastante com essa seleção para a gente ter um resultado, vamos dizer assim, né, nas Olimpíadas, aquilo que a gente imagina. Isso aí, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar com as mulheres. Brasil, na verdade, perdeu para o Japão 3-2, foi um jogaço. Vou falar aqui o time, depois a gente vai ter que comentar uma coisa aqui que a gente sempre meio que deu uma discussão, eu até já sei. Discutou assim nos bastidores, mas vamos lá. Roberta começou esse jogo como titular, a Macris começou o segundo set. Eu acho que essa Vienel não serviu para definir as levantadoras pelo jeito, né? E não por conta do Zé Roberto, mas as próprias levantadoras, o que eu acho até um ponto positivo, se a gente pensar que são duas jogadoras que têm potencial, que podem jogar muito bem, né? A minha cara. Vamos discutir sobre o assunto daqui a pouco. Rosa Maria, 16 pontos. Thaísa, 16 pontos. Carol, 14 pontos. Ana Cristina teve 6 pontos. E a Júlia Bergman entrou no segundo set, fez 17 pontos. E a Aninha depois voltou no quinto set. Gabi, 21 pontos. E a líbero Nayemi. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Assim, é importante a gente falar também, o Japão, recentemente ele está sendo uma pedra no sapato do Brasil. Eu acho que os times asiáticos como um todo, eles são uma pedra no sapato, porque eu fico vendo assim, vamos falar ali final dos anos 90 talvez, o Japão defendia pra caramba também, acho que até defendia mais se bobear. É uma característica dos times asiáticos, essa questão de defesa, né? O fundamento, então, é muito difícil você jogar com um time asiático por causa desse sistema defensivo da equipe. Então muitas vezes você vai lá ataca uma, ataca duas, ataca três. Então, é um jogo de paciência e aproveitar a melhor oportunidade. Então, já é uma característica que a gente sabe dos times asiáticos. Pode ter mudado um pouco, mas continua tendo essa mesma função. E eu ia falar, e aí a evolução do Japão, na verdade, nesses últimos anos, é porque acharam, na verdade, jogadoras que atacam muito bem também. Jogadoras mais altas, né, do que eram. Antes o Japão tinha um time muito baixo. Estatura bem baixa. E aí eu acho que é importante aqui da gente falar é que o Brasil tem essa dificuldade contra essas equipes asiáticas. O que a gente deveria fazer? Eu de verdade acho que talvez seria muito bom até um técnico brasileiro ir lá para o Japão, vai treinar. Por que esse time defende tão bem? Como é o treinamento delas? O que acontece? Porque a gente tem que evoluir muito nisso. Então, Gustavo, o lance é o seguinte, a gente sabe muito bem, eu estive no Japão, eu estive na China, os times asiáticos, eles têm um treinamento muito exaustivo de treinamento. Eu tive uma técnica também asiática, então a gente treinava muito defesa e você ia à exaustão. Então você vê que o tempo inteiro elas estão correndo, né? Corre, vai ali. Por quê? Porque esse é o tipo de treinamento. Por que o Brasil não está tendo o mesmo resultado? Bom, a gente mudou um pouco a nossa metodologia de treinamento
num geral, assim. Então, hoje em dia, nós temos jogadoras mais altas, entendeu? E com menos habilidade, tá? Antigamente, a gente tinha jogadoras com a estatura, né, mediana, eu vou falar mediana, isso já com 1,80, 1,82, enfim, né, que era até 1,90. Hoje em dia, a gente tem jogadoras até de quase 2 metros de altura. Só que o trabalho de base está sendo muito diferenciado do que antes, ô Gustavo. Porque antes, o que acontece? Todas as jogadoras treinavam o quê? Todos os fundamentos. Então você tinha que ter essa habilidade, que hoje em dia já não tem tanto assim. Por quê? Porque em uma determinada fase, sub-16, já se define muito bem essas jogadoras. Então aquela jogadora que de repente é central ou é uma saída, enfim, elas têm treinos diferenciados. E hoje você dá muito mais ênfase a treinar a questão das líberos. Mas só que o time asiático, todas defendem. Não é só a líbero que defende, mas todas defendem. E aí entra aquele fator que você acabou de falar agora. O time asiático começou a vir o quê? Com jogadoras com estatura mais alta, então tendo essa questão do ataque melhor e continuar com aquele mesmo sistema de cruzamento o tempo todo e as bolas mais rápidas. Aí fica difícil. É isso aí, mérito do Japão nesse jogo. Eu acredito, na verdade, que assim, foi um jogaço, assim, não acho que o Brasil jogou mal esse jogo, tá? Eu acho assim... A vista que foi 3-2. Né? Foi 3-2, mas assim, eu acho que a Ana Cristina, por exemplo, jogou um pouquinho abaixo, como foi no primeiro jogo contra o Japão. Acho que é de chamar atenção isso daí, mas que bom que a gente tem uma Julia Bergman no banco, se é que ela vai ficar no banco, né? A gente não sabe. Mas assim, a gente precisa aprender a jogar contra essa equipe, porque a gente já vai pegar essa equipe lá nas Olimpíadas, né? Lembrando que o Brasil, nas Olimpíadas, tem Japão e Polônia, que foram esses dois últimos adversários aí e que o Brasil acabou saindo derrotado. Sim, outra coisa para pontuar. Então, como eu falei, a gente treinava muito e aí o Bernardinho, na época, ele veio com, vamos dizer assim, essa formulazinha. Ele treinava a parte defensiva como os times asiáticos, então a gente treinava muito a parte defensiva, tal. Um bloqueio igual o da Rússia, então se treinava para isso, e o ataque de Cuba. Então o Bernardinho ele tinha mais ou menos essa fórmula de treinamento para que o Brasil tivesse uma evolução e haja vista que realmente surgiu o efeito. Entendeu? A gente tinha o time da China também na época, era um time pesado e o Brasil conseguiu superar. Superou também Cuba, apesar das brigas ali, que era o modo de Cuba tirar o Brasil da concentração ou da possibilidade de vencer, porque se viu que as cubanas, o Brasil, né, ultrapassou essa qualidade técnica, de força, entre outras coisas. Então, e o Brasil também ganhou muito em relação ao bloqueio na época. Por isso que eu falo que a gente está tendo um pouco de dificuldade, porque na minha concepção, na minha opinião, o Brasil não tem mais o mesmo sistema de treinamento, né? Caso eu esteja aqui contrariada, de repente um técnico vir falar, quem sabe a gente tem a presença do Zé Roberto para entender um pouquinho desse sistema que está tendo a seleção brasileira, porque é importante entender, mas a gente tem visto que o Brasil tem tido muita dificuldade. Então, apesar que, se você for, vamos colocar um comparativo aqui, Rosa Maria em relação às outras jogadoras. A Rosa Maria, ela está tendo um fundo muito eficaz, um sistema defensivo muito eficaz. E ela jogou aonde a temporada passada? No Japão. A gente já consegue, né, entender um pouquinho mais disso. Lucarelli, que próxima temporada vai jogar no voleibol japonês também, aí, mas isso daí é cenas para os próximos capítulos. É bom também, vamos falar aí do jogo da Polônia. Macris começou de titular esse jogo e no segundo set... Roberta voltou. Rosa Maria teve 5 pontos, Thaísa 9 pontos, Carol 13 pontos, Ana Cristina 10 pontos, a Julia Bergman entrou no segundo set e fez 20 pontos, Gabi 22 e a Nayemi.
Ângela, uma coisa que eu achei muito estranho nesse jogo contra a Polônia é que o Brasil foi com 3 jogadoras de opostas, de saída, né? Foi a Tainara, a Kizzy e a Rosa Maria. Mesmo assim, o Zé Roberto optou para colocar a Ana Cristina na saída. Achei estranho isso, porque assim, a posição de saída é uma posição ainda que tem uma disputa, né? Ou não também, não sei. Eu acho que não faltou ali dar uma oportunidade, talvez, aí para essas jogadoras. Então, de certa maneira, eu acho que mostra um pouco da insegurança do Zé em relação às outras jogadoras. É isso. Tanto da Tainá quanto da Kizzy, entendeu? Ele ainda não tem aquela segurança de, vamos dizer assim, hoje a Rosa Maria não está jogando bem, não está no melhor, não está conseguindo virar, enfim, aquela coisa toda, porque é possível isso acontecer também, né? A jogadora jogar 100% o tempo inteiro, então de repente tem essas oscilações. Mas aí você vê que o que é a opção que ele fez? Trocar. Eu achei até interessante isso, ô Gustavo. Por quê? Porque mostra que, independente de qualquer coisa, ele pode fazer essas mudanças e, né, sair de uma maneira positiva também. De contrapartida, entre a Júlia Bergman, que fez uma ótima partida e até então ela não jogou tanto quanto, né, nessa VNL. E, poxa, numa situação ali de pressão, até que atuou muito bem, fazendo 20 pontos mesmo entrando no segundo set. Então isso é um diferencial. De contrapartida, a gente vê o Zé muito inseguro nessa posição de oposta. E aí vamos ver com quem ele vai ficar. É isso aí, a gente tem ainda, eu acho que a disputa tá entre aí o próximo corte, deve ser entre Tainara e Kizzy. Estou apostando que, infelizmente, que a Kizzy vai ser cortada, tá? Eu cantei a bola, isso aí, vamos ver, hein? Mas eu já tinha cantado um pouco a bola em relação a isso. Não sei, assim, tudo bem que a Kizzy, ela participou do ciclo olímpico, o Zé Roberto leva muito isso em consideração também. É um potencial, ela é um potencial como jogadora. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a Kizzy, ela não conseguiu ser a jogadora que ela é no Minas. E eu não estou falando assim, porque no cenário mundial é diferente, não sei o quê. Óbvio, é diferente, sim. Mas assim, é uma postura, mesmo de liderança dela, eu não vejo. Sim. No Minas ela tem uma liderança muito, muito grande de chamar as jogadoras e tudo. No Brasil eu não consegui ainda ver essa jogadora. Na seleção brasileira ela está deixando, assim, de certa maneira, muito a desejar. Eu acho que ainda ela não encontrou o melhor jogo dela com a seleção brasileira. Aí eu não sei se é uma questão das levantadoras, mas eu acho que uma jogadora já no nível que ela precisa jogar independente de estar XYZ como levantadora, olha, minha bola é essa, a jogadora que é jogadora tem que virar qualquer bola. Ela tem que ter essas variáveis de ataque, de possibilidades de virar a bola, mão de fora, entre outras coisas, ela precisa ter isso. Até porque, infelizmente, não é o tempo todo que a jogadora, ou do caso a levantadora, vai ter a precisão de colocar sempre a bola perfeita, entendeu? Então, às vezes, a própria atacante ela tem que fazer com que aquela bola seja perfeita. Então, aí é um diferencial e talvez ela ainda não tenha isso, porque uma coisa que você falou, Gustavo, uma coisa é jogar Superliga, tá? Outra coisa é jogar um campeonato internacional e a gente vê muitas jogadoras buscando esse europeu para jogar, para ganhar essa experiência, né? De certa maneira, a Ana Cristina, ela saiu, de certa maneira, precocemente, mas hoje ela tem uma experiência diferenciada em relação às jogadoras, principalmente as nossas jogadoras brasileiras que não tiveram essa possibilidade. Agora vamos ver, né, se a Kizzy vai continuar aqui do Brasil, provavelmente, né, mais uma temporada aqui, mas seria interessante ela, assim, futuramente estar saindo para ter essa experiência. Com certeza, com certeza. E a gente vai de novo falar em relação às levantadoras. Você continua com a sua opinião? Você acha que Roberta, ela ainda está um passo à frente da Macris? O que você acha, pensando na importância, talvez, das duas para o time? Então, o que eu acho é o seguinte, Gustavo, são duas situações. O Zé Roberto precisa definir,
entendeu? Com quem ele vai começar o jogo, quem que vai ser a titular, ponto. Entendeu? Porque senão fica aquela coisa assim, fica na dúvida, traz insegurança para as duas levantadoras, tá? E também para o time. Entendeu? Então, quem que eu vou usar como, vamos dizer assim, aquela carta, o Coringa? É a Roberta? É a Macris? Então, eu acho que nesse momento agora o Zé precisa definir isso. Ah, Ângela, qual que é a sua jogadora? Eu, na minha concepção e na minha opinião, a Roberta hoje seria a levantadora titular. Tá? Uma base de bloqueio também, ela tem um bom bloqueio, entendeu? Tem feito as distribuições bem, tem indo bem. É claro, às vezes hoje não vou bem, mas isso não pode, de repente, fazer com que o Zé, num jogo, comece com uma, entendeu? Depois troca, e depois troca de novo, e depois no outro jogo começa com a Macris, depois volta a Roberta, entendeu? Sabe? Então não fica uma coisa assim, eu acho que saudável. Eu acho que tem que ter disputa, mas eu acho que nesse momento agora ele precisa definir. Então a gente viu um campeonato muito produtivo para a seleção e na reta final o Brasil não conseguiu se achar como equipe. Mas que eu acho, como eu falei logo no começo aqui, que eu acho que é muito positivo. E o fato, na verdade, agora perguntando para uma central, hein? O fato do Brasil, das levantadoras não estarem acionando muito as centrais, isso daí você acha que pode ser uma estratégia mesmo? Não usá-las agora, pensando pegar aí surpreender nas Olimpíadas? Porque, de certa maneira, os times estão, cada seleção brasileira, cada seleção, na realidade, está estudando a melhor forma, tá testando, entendeu? Então a gente também não pode mostrar todas as nossas armas nesse momento agora, entendeu? Mas eu acredito que precisa ainda acertar, regular um pouquinho essas bolas com as centrais. A Thaís é uma atacante muito forte. A Carol teve um jogo que ela atacou muito bem. Lembra que eu falei assim, uma das características muito fortes da Carol é o bloqueio. Ela tem um bloqueio-ataque. Tanto que ela estava classificada como a melhor bloqueadora do campeonato. Entendeu? Para você ver a qualidade técnica que ela tem nesse fundamento que é assim, para mim é muito forte. Sabe? Ela tem uma leitura de jogo e a chegada dela é algo assim fora da curva. Mas de contrapartida, ela tem um pouco da dificuldade de ter a mesma pegada no ataque. Então precisa ajustar isso em relação ao ataque da Carol. Então eu não sei se é a questão da precisão da bola, mas ela também teria que ganhar um pouquinho mais, independente de qualquer coisa, essa questão do ataque que seria importante e que é importante para a nossa seleção brasileira. Então, dependendo de como for, eu acho que o Zé, né, ele não vai colocar tudo, ele foi, de certa maneira, também testando algumas situações, só não acho, assim, legal, de repente, essa questão, talvez também testando qual levantadora vai ser titular, mas só não acho legal essa situação das levantadoras, mas o resto, eu acho que o Zé, né, fez o caminho correto e eu vou colocar aqui na pauta a questão desse resultado, tá? Por que eu acho, assim, positivo? Lembra que eu falei assim, e a seleção está fazendo a gente sonhar e tal. Então, acaba criando, no subconsciente, a gente é invulnerável. Apesar de ter jogos que fizeram 3-2, o Brasil se superou, virou o jogo e tal. Mas é importante, muitas vezes, você perder, entendeu? Para tentar resolver situações que, dependendo do campeonato, às vezes que nem nas Olimpíadas, não tem. Chega um momento mata-mata, se de repente ali naquele momento vacilar ou aparecer algo novo que, sabe, é inesperado, o que eu faço agora? Não tenho o que fazer. Então eu achei importante essa situação, entendeu? Poxa, o Brasil jogando do jeito que jogou, ficar em quarto lugar, aonde que a gente errou a mão, o que está faltando a gente organizar, acertar como treinamento. Então isso foi importante para mim, na minha opinião. Com certeza, com certeza. Só para completar, Itália acabou sendo campeã da VNL. Quem Japão, diria, hein? Que começou... Verdade. É isso aí, Japão, segundo lugar, e a Polônia em terceiro lugar. Lembrando que o Brasil, de novo, está na chave do segundo e do terceiro, né?
São coisas aí de se pensar, aí a gente vai ter um sofrimento, mas não tem como, Olimpíada é isso aí, né? Não tem que fazer. Não tem que ficar assim, olha, é claro que dependendo da chave, facilitaria, é um facilitador, tal, mas eu acho que ali, as Olimpíadas, você tem que estar pronto para qualquer coisa que vai vir. Entendeu? Então não posso falar assim, ó, porque às vezes fica no escolhe muito, e aí às vezes o que você escolheu é aquela coisa assim, de certa maneira, escolhi esse time, ok. E aí vem aquela questão assim, ó, ótimo, a gente já sabe o jogo, sabe aquela. Se dá aquela, então tá bom, a gente sabe que a gente vai ganhar. E aí é a hora que acabo perdendo, que nem perdeu pro Japão nessa questão da VNL. Só mais uma observação, a gente vai falar do vôlei masculino agora, mas como seleção do campeonato, e até levou um destaque lá na transmissão da Sport TV, teve a levantadora italiana Aorro, que eu vou falar para vocês de verdade, gente, não tem nada demais. Acho que as pessoas que assistem voleibol, acompanham mesmo, sabe que a posição de corpo dela é exatamente aonde ela vai levantar. Então, assim, gente, não tem leitura. Eu não achei nada demais. Não, para mim não é nem entre as 5 melhores levantadoras. Achei meio que um absurdo isso daí, viu? Bom, enfim, né? Vai entender essa visão ou essa escolha em relação à levantadora. Mas a gente segue. É isso. A estatística de levantadora também está muito mais na precisão do que na própria distribuição, né? Seleção masculina, a gente teve a eliminação contra a Polônia. Time titular tivemos Cachopa com 1 ponto, Darlan 21 pontos, Flávio 7 pontos, 3 de bloqueio, Lucão 5 pontos, 1 de bloqueio, Lucarelli 9 pontos, Leal 17 pontos e o Thales. O Bernardinho de novo com as substituições só protocolares, colocou ali um momento o Maurício para fazer fundo de quadra, fez inversão do Bruninho com o Alain, mas não, assim, com certeza se fosse numa Olimpíada ele não deixaria um Lucarelli com 9 pontos na partida e nem um Lucão com 1 ponto de bloqueio no jogo. Então, assim, é de se pensar também que talvez, assim, de novo, ele avisou desde o começo que ele ia usar isso para observar os jogadores. Acho que os jogadores não estão tendo a mesma oportunidade, né? Sim. Eu acho assim, por exemplo, a gente vê um Lucarelli e um Leal com muito mais oportunidade do que um Lucas Bergman com Adriano. A gente vê um Lucão com muito mais oportunidade do que um Judson. Mas assim, aliás, assim, o Bernardinho nunca nessa VNL não fez nenhuma substituição de um jogador por outro, ao não ser as protocolares. Mas, por exemplo, ele tirou o Judson na partida de 3-0 contra o Canadá no último set, que também não estava fazendo uma partida boa, tinha feito 1 ponto de bloqueio, mas nessa partida aí, agora com a Polônia, não tirou o Lucão, por exemplo. Então, assim, eu acho que, na verdade, assim, o Bernardinho já tem um time muito bem na cabeça dele, montado ali, e não acho não que ele está usando essa VNL como observação, não. Quero queimar minha língua, tá? Mas eu acho que o time já está meio que na cabeça dele e é isso aí. Então, Gustavo, é uma situação assim bem preocupante. Por que eu falo isso? Porque o Bernardinho, eu acho que ele não encontrou o time e ele está com algumas dificuldades em relação à seleção masculina, tá? Os jogadores, a gente viu, muito irregular, o Darlan sendo a opção, de certa maneira, de segurança, sendo muito jovem. Nós estamos vendo o Lucão não na sua melhor forma, porque dos fundamentos seria o bloqueio, efetivamente. Ele tem um saque, o saque dele é bom, mas muito irregular, então às vezes ele ele acerta, vai muito bem, às vezes ele erra, tem uma quantidade muito alta de erro. E nesse momento agora, a gente vê esses 2 jogadores ponteiros, tanto o Ricardo Lucarelli como o Leal, com uma certa dificuldade. O Bruninho não está na sua melhor forma, tal, né? Teve a sua contusão aí
durante o campeonato. Então, eu acho que o Bernardinho se encontra em grandes dificuldades. Aí ele fala assim, bom, não usou o Judson como poderia, o Luca, o Adriano, o Isaac, enfim, como ele, né, tá ali os jogadores, já que está sendo um teste, por que não usar mais? Para ver como que esses jogadores se comportam. É claro que o Adriano entrou em algumas partidas, jogou razoavelmente bem, né, daquilo que se esperava, tal, mas a gente não viu mudanças drásticas, né, como você usou, aquela questão muito protocolar, né, mais do mesmo. É isso, né? Em poucas palavras. Então vamos ver como que vai ser a seleção. Eu vejo isso. Já no começo desse campeonato da VNL, o Brasil assim muito, sabe aquela coisa? Eu ganho uma partida, mas eu não tenho aquela convicção. Você fala assim, poxa, ganhamos muito bem, jogamos, sabe? Aquela, como que eu poderia dizer? Aquela confiança. Entendeu? Então a gente vê isso em relação aos jogadores. A gente não vê os jogadores com confiança, sabe? Sabe aquela coisa que dá tudo certo? Às vezes até o errado dá muito certo, entendeu? Então eu acho que está faltando isso na seleção brasileira. E a gente espera que tudo isso mude aí. A gente está aí praticamente, vamos dizer assim, um mês para início dessas Olimpíadas, até menos do que um mês para as Olimpíadas. A gente espera que o Bernardinho consiga, né, passar essas dificuldades, ou, né, de alguma maneira, e vamos ver qual que é o último corte agora que vai ter e com quem que ele vai para essas Olimpíadas, que realmente vai ser algo que a gente, né, a gente não sabe às vezes nem a palavra, nem o que usar, nem o que esperar da seleção masculina nesse momento agora. Te canto a pedra. Ele vai levar, na verdade, vai ser o Maurício e vai ser o Adriano. O Lucas eu acho que não vai, infelizmente, tá? Eu estou torcendo para que ele vá, mas eu acho que ele não vai para as Olimpíadas. Não entendi até agora o que o Bernardinho tentou fazer com o Honorato, porque o Honorato não teve nenhuma possibilidade. Teve a possibilidade de se mostrar como líbero, mas não como atacante, o que ele é, né? E vamos ver aí, gente. De central, eu acho que ele vai com 3 centrais, vai ser o Lucão, vai ser o Isaac e vai ser o Flávio, e o Judson, infelizmente, vai como 13º jogador. É isso aí que ele vai fazer. Não tem muito mais o que falar, eu acho que é isso e ponto. É isso aí. Ô, Ângela, uma coisa que eu percebi muito nos jogos do Brasil, você acha que o Lucarelli e o Leal, eles não se dão assim, eles não funcionam bem em quadra juntos? Então, é uma coisa assim engraçada, né, o Gustavo, vamos dizer assim, poxa, Leal, hoje, né, como brasileiro da seleção, aquela coisa toda, foi para umas Olimpíadas, deixou muito a desejar, tá? Eu vi jogos aqui do Leal, assim, algo fora do normal, entendeu? E eu não estou vendo, desde as Olimpíadas, eu não estou vendo a mesma performance do Leal. Não entendo isso. Eu ainda não consegui ainda encaixar. De contrapartida, o Lucarelli sempre teve, tipo assim, uma posição muito firme dentro de quadra, porque ele passa, ele ataca, enfim, ele passou a não ser o jogador de aquela coisa que vai receber o tempo inteiro, enfim, né? É o jogador de segurança. A gente tem os nossos opostos, sim, mas o Lucarelli tinha um papel muito fundamental a respeito também do ataque. Hoje você vê o papel fundamental do Lucarelli mais nessa questão da linha de recepção, certo? Como um saque também, mas não como tanto em relação ao ataque. Então tá uma coisa, como eu falei, né? Eu acho que às vezes a gente nem consegue expressar ou entender a questão da seleção nesse momento agora. Vejo que se encontra em grande dificuldade, até mesmo o retorno do Bernardinho, entendeu? E a gente espera que a seleção se encontre, principalmente em relação à confiança, que ainda não é algo que a gente está conseguindo ver na expressão dos jogadores.
É isso aí, é isso aí. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. De novo, eu falo para vocês que eu torço muito, independente de quem estiver lá. Eu torço para a seleção brasileira. Tomara que consiga aí se reverter esse negócio. Acho que é possível, tá? Eu acho que tem, assim, o conjunto do Brasil, um time treinado pelo Bernardinho, ele sempre tem ali. Não é à toa que o Bernardinho chegou em todas as finais olímpicas que fez aí com a seleção masculina. Então, eu acho aí que ele tem um grande potencial, Sim, vai conseguir. Sem aí. dúvida nenhuma, a gente não tem nem o que falar do histórico e da pessoa Bernardinho. Tá? Ele, que nem eu sempre comento, aquela assim, antes e depois de Bernardinho. Seleção brasileira, tanto masculina como feminina. Tá? É claro que o Brasil, a seleção masculina, já tinha conquistado uma medalha olímpica junto com o Zé Roberto, né, no comando da seleção brasileira, mas depois de um tempo o Brasil não estava vindo com grandes resultados relevantes, e aí o Bernardinho passou a encabeçar a seleção masculina e ali mudou-se todo um trabalho e a gente, vamos dizer assim, a gente estava mal acostumado porque a seleção brasileira, ela passou por um período, entendeu? Muito extenso, só tipo assim, estando ali no pódio, sabe? Primeiro, segundo, enfim, mas estando no pódio e tendo resultados relevantes e não só isso, as gerações que vieram, tal, você via as trocas e você fala assim, poxa, você via consistência nos atletas. Hoje em dia a gente não vê tanto assim. Tem jogador bom? Tem. Esses jogadores que estão na seleção brasileira masculina têm suas qualidades? Tem, entendeu? Mas a gente não vê a mesma consistência. Talvez um pouco da característica de personalidade, ou em relação ao jogo, ou em relação ao treinamento, ou precisa que os jogadores passem mais tempo jogando na Europa, porque, cara, o campeonato europeu, tanto masculino como feminino, é algo assim fora do normal. Então, será que esses jogadores precisam estar mais tempo fora do que jogando o campeonato da Superliga, que já é um campeonato forte, até porque nós temos estrangeiros, mas não se compara ao que está acontecendo na Europa? É isso aí, vamos ver aí o que vai acontecer. Estamos encerrando aí o nosso programa. Vocês fiquem ligados aí nas próximas semanas. Vai ter muita coisa. Eu e a Ângela aqui, a gente já está tramando um monte de conteúdo aí para vocês, que vai até depois das Olimpíadas, viu? A gente tinha um plano de ir até as Olimpíadas, a gente já está pensando em extrapolar tudo isso aí. E vamos acompanhar o Campeonato Paulista, a Superliga e todos os outros campeonatos aí que tiverem, né? Valeu demais, Gustavo. Mais uma vez aqui com o Radar do Vôlei, trazendo, né, o que está acontecendo, as atualidades e aquilo que você falou, trazendo muito mais para vocês. Então, ó, se inscreva no canal, fica ligadinho, porque vocês fazem parte também com a gente. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.